3, 2, 1. Olá, boa noite. Mais um encontro, mais uma quarta-feira. Estamos com um encontro de neurosemântica, uma rodada de conversa, uma oportunidade extraordinária para nós trocarmos ideias, aprendermos, falarmos um pouco mais e conhecermos um pouco mais das experiências dos nossos parceiros. Eu sou Gerson Sena, em nome da Sociedade Brasileira de Neurosemântica. Estamos dando início a essa rodada de conversas de neurosemântica e é um prazer nós estarmos aqui compartilhando esse conteúdo com você. Nós também estamos fazendo essa transmissão via YouTube, temos outras palestras, outras conversas, outras rodadas já gravadas anteriormente. E caso você queira acessar o site da Sociedade Brasileira de Neurosemântica, depois nós vamos deixar o link aqui embaixo, você acessa. Pode ver todos os conteúdos dos artigos escritos pelo Dr. Michael Hall, informações a respeito da Sociedade Brasileira de Neurosemântica e também assistir os outros bate-papos, as outras rodadas de conversa que nós já salvamos aqui na nossa playlist. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui comigo na sala, Alda, Leonir e Cristiano, e quero dar as boas-vindas ao meu querido chefe do Comitê de Ética, Cristiano Moreira, e para quem eu passo a palavra para fazer a saudação à nossa intermediadora. Boa noite, todo mundo. Então, assim, hoje nós estamos aí, se eu não me engano, não sei, é a 7ª rodada aí que a gente está fazendo a Neurosemântica, esse podcast aí, que a proposta é comentar os artigos do Michael, e em nome do Comitê de Ética, aí, dar boas-vindas aí às nossas queridas treinadoras e membros aí da Sociedade Brasileira de Neurosemântica, né? Leonir e Alda, que vão falar hoje conosco, né? A Leonir vai intermediar e a Alda vai, então, comentar aí conosco um pouquinho do artigo, né? E falar um pouco da experiência dela também. Bem-vindas. Valeu, Cristiano. Muito boa noite, bom dia, boa tarde para você que está nos ouvindo agora. Sendo agora presencial ou no futuro, seja bem-vindo da mesma maneira. É sempre um prazer, uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, conversando sobre esses temas. Tudo que se refere a PNL e neurosemântica, com certeza, nos enriquece de uma maneira extraordinária. E hoje eu tenho a grata satisfação, né, realmente uma satisfação muito grande ter aqui a minha amiga, já posso chamar de amiga de tanto tempo que a gente se conhece, que é a Alda Colombo. Então, muito bom ter você aqui, Alda, conosco. E eu gostaria de começar fazendo para você uma pergunta que é assim: quem é você? Vamos começar um pouquinho aí com quem é você. Fala um pouco da gente. Eu sei que você está no Paraná, Curitiba, né? E pertinho de mim, eu estou aqui em Santa Catarina. Então, é muito bom ter você aqui conosco. Começa aí, fala um pouco sobre você. Ok, então é uma alegria muito grande de poder estar aqui partilhando nessa conversa entre amigos, né? E com certeza absoluta, aqueles que ainda não o são, a partir de agora pode ser nos questionando, nos perguntando e trazendo essa realidade desse contexto da PNL. Então, quem sou eu? Né? Eu sou Alda Colombo, eu estou em Curitiba e eu sou mãe, né? Eu sou mãe da Nauíla, sou avó do Theo, sou a 7ª filha de uma turminha de 10, sou filha da roça, né? Sou filha da roça e é muito importante, né? É muito importante estar aí nesse mundo, nesse universo, compartilhando de vida, porque para mim PNL faz parte da minha vida desde 2001, né, que eu estive fazendo o meu primeiro practitioner. Então, realmente, PNL para mim é da mente para o músculo. PNL faz parte do meu contexto profissional, da minha vida pessoal, dos meus relacionamentos e do meu dia a dia. Então, essa é um pouquinho da Alda. Coisa boa, Alda, poder te ouvir. E desde 2001, então, que você está na PNL. Que legal. E quando é que você entrou para a neurosemântica? Na neurosemântica, eu conheci o Michael Hall em
2010. Ordem do acaso, né? Eu fui para o Metafórum, em São Paulo, para fazer a segunda vez o training PNL. E aí aconteceu naquele ano que alguns treinadores não vieram para o Brasil. E eis que estava lá o Dr. Michael Hall. E aí eu fui entrando nesse contexto lá e fiz autorrealização, e fiz coach executivo, e fiz não sei o quê, e fiz não sei o quê. Resultado, eu passei os 18 dias do Metafórum com o Michael Hall, sem saber quem era ele, e vim encantado. E aí, claro, comecei a decifrar esse mundo, esse universo, né, da neurosemântica. Aí, em 2013, eu fiz o Metacoach e em 2014 eu fiz o primeiro NSTT. Parabéns, parabéns. Para quem está nos ouvindo agora e não conhece ainda a neurosemântica, só para destacar que a neurosemântica é uma PNL, uma programação neurolinguística atualizada. É um outro nível da programação neurolinguística, ok? Não vou falar o que é PNL, porque esse é o nosso tema de hoje, que tem justamente o título do artigo que o Dr. Michael Hall escreveu, que é o que realmente é PNL. Mas antes da Alda começar a falar sobre o artigo, eu tenho mais uma pergunta para ela, que é a seguinte, Alda. Me fala um pouco, onde tudo você usa PNL neurosemântica na sua vida? Onde tudo na minha vida é principalmente no gerenciamento de estado dia a dia, né? O conceito que a gente partilha muito, inclusive no yoga, né? Que o yoga só começa em cima do tapetinho. PNL só começa a partir do momento que eu abro os olhos e começo a respirar. Só isso. E aí, nesse contexto todo. E no contexto da vida, né, do contexto da vida profissional, eu uso muito PNL, no contexto empresarial, no coach de time, nos treinamentos específicos dentro das empresas, nos atendimentos individuais. Eu uso 100% a programação neurolinguística. Que legal. Alda, mais uma pergunta rápida, né? Eu sei que você trabalha com liderança. Usar os conceitos, né? Todos os conceitos da PNL, neurosemântica, faz diferença para um líder? Com certeza, né? Com certeza, porque quando leva-se esses conceitos, eles começam a fazer ligações em relação os próprios relacionamentos, a comunicação, como que se dá, o próprio exercício da liderança e da gestão, esses conceitos mesmo, a partir dos pressupostos da programação neurolinguística, né? Por exemplo, um dos pressupostos que a gente usa bastante, que a gente treina bastante, que a gente fala bastante, é que todo comportamento tem uma intenção positiva. E isso, para a liderança, faz toda a diferença. Eles saber interiorizar e como eles falam assim, nossa, agora a gente presta atenção, né? Agora a gente presta atenção sabendo disso. Bacana, muito bom. Sem dúvida nenhuma, outro que eu gosto muito para a liderança também é que você sempre faz o melhor que você pode com os recursos que você tem. Isso muda totalmente. E eu quero convidar você que está nos ouvindo aqui, você que está nos assistindo e que tem interesse em liderança, que você fique ligado em tudo que nós vamos conversar, porque esse artigo em especial traz alguns conceitos muito interessantes. Fique ligado, que diferença que isso poderia fazer se você internalizar, que diferença isso poderia fazer no seu campo de atuação, ok? E se você é líder, como é que você poderia colocar isso em prática com os seus liderados? Então, imagine, se você lá na frente, com esse conhecimento, na hora que você for fazer um feedback, fazer um acompanhamento, for fazer um PDI com o seu liderado, será que faria alguma diferença você ter esses conhecimentos? Então, fica ligado aí, ok? Alda, de um modo geral, eu queria começar com você de uma maneira bem ampla, depois a gente entra nos pontos específicos. Qual foi a sua percepção desse artigo? O primeiro contexto assim que Maicon traz essa abordagem metodológica de fazer perguntas,
né? Fazendo perguntas para que realmente o estudioso, o corajoso, né? Aquela pessoa que está interessada, ela vai o quê? Tentar responder. Né? E uma das situações assim que nesse conjunto de perguntas que Michael começa esse artigo, eu consegui refletir principalmente porque lá em 2001 eu comecei com a PNL também como terapeuta, como parapsicóloga, porque em 2001 eu atuava muito como parapsicóloga e no viés terapêutico. E aí foi que também para mim, como novidade, esse artigo trouxe esse esclarecimento que PNL é muito mais que isso. E é de verdade, quando a gente começa a estudar PNL, porque a gente só sabe quando começa. Quando para, nunca mais nós devemos parar de estudar PNL. Está aí justamente esse contexto. Então, nesse início desse artigo, foi justamente o que me trouxe essa clareza em relação às facetas que a PNL chega para cada um de nós. Então, isso também é algo assim que me encanta, porque ao mesmo tempo que estamos aprofundando o assunto, ele acaba sendo totalmente novo. Por exemplo, agora, mesmo esse viés da liderança, para mim é totalmente novo, porque a cada artigo, a cada abordagem que o Michael Hall traz no contexto da neurosemântica, é algo novo. É uma faceta do diamante que começa a brilhar de uma outra forma, como os recursos ou estratégias para atuar, para operar e para se comportar, né? Naquilo que nós estamos fazendo. Então, perfeitamente. Eu quero até achei muito legal que você trouxe a questão muito interessante. Pergunta impossível não responder. Realmente, né? Mas lá na sua mente vai para algum lugar buscar a resposta, não tem como. E já que estamos falando de perguntas, né? O Michael começa aqui, então, o que é PNL, né? Então ele diz aqui que não é um modelo de terapia, não é uma versão de psicoterapia, não é um modelo de modelagem, não é um modelo de hipnose, também não é, né, nem mesmo um modelo de desenvolvimento pessoal. Então, afinal de contas, o que é isso, né? Então, Alda, começa aí. Qual foi a tua percepção da leitura aí? O que é PNL, então? Na verdade, ele começa fazendo um grande desafio, né? Grande desafio para justamente levar para a escalada do pensamento, para a mente reflexiva, que é onde a neurosemântica trabalha, né? Toda a questão dos nossos metaestados e a grande matriz dos significados. Então, justamente isso, ele vem praticamente desmistificando um monte de situações. Para quê? Para justamente levar para a escala do pensamento, da mente reflexiva, do contexto do significado, de como nós rodamos o filme dentro da nossa cabeça, como que isso acontece, e através do pensamento. Né? Então, realmente, é uma atualização da PNL que Michael traz nesse contexto e, principalmente, focando agora como nós pensamos. Até porque o Michael tem se dedicado muito a isso, a como nós pensamos e principalmente, né, como ter uma qualidade do pensamento. Uma coisa que me chama muita atenção nas pessoas quando eu converso sobre esse tema é que, de um modo geral, inclusive eu, antes de conhecer PNL neurosemântica, sempre pensamos que os pensamentos não estão no nosso controle, certo? Nós somos em função do pensamento. E, na verdade, o que a gente aprende é o contrário, que nós é que controlamos o nosso pensamento. E é justamente se está no nosso poder saber o que nós pensamos, então está no nosso poder saber da qualidade dos nossos pensamentos, porque a qualidade dos nossos pensamentos é que vão determinar a qualidade da nossa vida também. Então, achei isso muito interessante.
Aqui deixa eu só ver qual é o parágrafo, no terceiro parágrafo aqui ele fala um pouco disso que você está dizendo, né? Que é pensando nisso como modelo de comunicação, né? Os estados, os conhecimentos. Mas ele fala também no quarto parágrafo, né? Que quando ele e o Bob, né? Que era o parceiro dele, começaram a trabalhar, né? Que ele realmente começou a conhecer PNL, ele foi mais fundo na PNL, né? Ele levou muito a sério essa pergunta e chegou a algumas conclusões. Não sei como é que você percebeu isso, se quiseres dar uma... Inclusive, ele fala aqui dos modelos, né? Dos cinco modelos da PNL, né? Não sei se você comentasse um pouco. Isso. Novamente, ele traz aí, digamos assim, uma pontuação ou uma sinalização dos capítulos macros da PNL, não é verdade? Dos capítulos macros da PNL. E ele dá ênfase aqui na questão das submodalidades, né, das características justamente que são essas características que vai interferir no filme que nós rodamos dentro da nossa cabeça. E esse filme está impresso lá, todos os significados. Por isso, essa importância da qualidade do pensamento. Porque o pensamento está associado ou vinculado a esses significados que estão semeados, plantados, ajustados, pintados lá dentro da nossa cabeça. Então, se eu entendo, né, ou se eu entendo, ou tenho a consciência já que esse filme está rodando nessa velocidade, nessa qualidade, ou nesse tom de cor, aí eu já começo a me apropriar de algumas estratégias de potencializar isso que está acontecendo comigo, ou se eu posso retirar isso. Na PNL, a gente fala muito no ressignificar aquilo que eu já tenho suficiente, o que eu não preciso mais desse modelo de mundo para estar operando. Não sei se eu consegui chegar próximo aí. Bacana, eu só quero fazer um enquadramento aqui, para quem está nos assistindo, que nós falamos muito de representação interna, né? Então, é muito importante você ter essa percepção de que quando você entra em contato com a realidade, ou seja, aquilo que está fora de você, nós automaticamente fazemos uma representação, criamos um filme na nossa mente dessa realidade, e nós vivemos uma grande parte da nossa vida dentro desse filme. E é justamente nisso que a Alda está falando, né? E muito bem colocado, que é onde a gente gera os nossos significados, né? E ressignificamos aquilo que também já não nos serve mais. Então, muito, muito boa, muito bacana essa sua forma de falar. Ele faz aqui uma distinção dos 5 modelos e ele vai dando o que significa o pensamento em cada um deles, Alda. O que você acha? Valeria a gente dar uma passada em cada um deles, só para fazer essa distinção do modo de pensar em cada um desses modelos? E até para quem não conhece o PNL, também saber cada um dos modelos, né? Eu acho que sempre é interessante. Isso. Então, eu vou começar por aquele que eu mais gosto. Ótimo, ótimo. Pelo aquele que eu mais gosto, e eu penso assim que é interessante a gente olhar para os extremos, que são os metaprogramas, né? As duas, então, que gosta. Primeiramente, definir o que é esse metaprograma, que é um modelo como a gente instala e costuma a pensar. E somente quando a gente começa a prestar atenção, tomar consciência, que a gente percebe, né, o quanto a gente, inclusive, ou nós operamos nos extremos. Ou seja, para sobrevivência, ou seja, para conforto, o que é que seja, mas realmente é uma trilha neural mesmo, e que a gente se acostuma. E só quando tomamos consciência, ou isso é algo que começa a nos incomodar, que a gente consegue, ou começa a querer mudar esse contexto. Então, os metaprogramas, para trazer aqui, só para a gente exemplificar, que a gente fala justamente no metaprograma, o global,
né? O global, ou é o específico, detalhado. Então, o que que acontece? O global, eu trabalho muito com os empresários, com a liderança. Quando que é necessário nós pensarmos no global? Quando nós estamos pensando no projeto, quando a gente está verificando missão e visão da empresa, quando a gente está desenhando o planejamento estratégico, nós precisamos dessa abordagem, pensar no todo, né? Eu uso, inclusive, a metáfora com eles, nós precisamos subir no banquinho, né? Subir no banquinho. E para operacionalizar, para contextualizar, para fazer, para executar o planejamento estratégico, nós temos que ir para o procedimento. Nós temos que ir para o específico. Então, Alda, aonde que nós temos que ficar? Nem lá, nem aqui. Nós temos que ter essa habilidade, né? Essa habilidade humana, comportamental, de saber fazer as duas coisas e mais, saber o tempo certo que a gente precisa estar em cada uma das estações, né? Então, eu gosto de trabalhar e gosto de trazer essa realidade, porque penso que nos facilita, nos ajuda a pensar na estratégia, inclusive, né? Então, um pouquinho, Alda, antes de você continuar, me permita te interromper aqui, né? Então, é legal você perceber que nós temos aí, o Maico estava trabalhando com 60 metaprogramas, agora ele atualizou, nem sei para que número foi, eu acho que foi para 78, alguma coisa assim. Então, só para vocês terem uma ideia, e esses são os nossos padrões de pensamento que governam, né, a nossa percepção. Alda, eu não sei se eu já comentei com você, eu gosto de falar o seguinte: normalmente na Igreja Católica, pelo menos, as pessoas antes de se casarem fazem um tal de um curso de noivos, ok? Eu costumo dizer que toda pessoa que vai casar e vai ter filho devia conhecer metaprograma, ok? Porque eu costumo dizer o seguinte, que o que separa as pessoas, e assim, eu estou falando de casamento, mas vale para relacionamento profissional, sociedade, né? Amizade não, porque a gente já busca os metaprogramas que já são bons, então não tem problema. Mas é muito interessante, porque eu já vi muita gente com dificuldade, e é justamente o quê? É uma questão de metaprogramas, não é uma questão da pessoa, é uma questão de perfil de metaprograma, que são os nossos padrões de pensamento que governam aí a nossa percepção do mundo. Lembra que eu falei da realidade, né? É justamente isso. Bacana, Alda, muito bom você ter trazido e dado exemplo, inclusive, que isso facilita muito a compreensão. Qual é o próximo que você quer falar? O próximo, o modelo Milton, né? Então, tudo bom, né? Também já atuei aí nesse universo terapêutico também com a hipnose ericksoniana, e para mim modelo Milton é realmente uma possibilidade de mudar estados, por conta que o que o modelo Milton traz de ímpar para nós, né, da área do desenvolvimento humano, o poder das metáforas. E as metáforas, elas chegam rapidamente da cabeça ao coração. Porque é uma história, é uma metáfora. E, então, a natureza humana, ela gosta disso, né? Nós gostamos de contar histórias, nós gostamos de ouvir história. E aí, aqui na PNL, nesse contexto do desenvolvimento humano, nós chamamos assim que o modelo Milton proporciona o quê? Um dos pilares estratégicos da comunicação, que é a indução de estado, ou a elicitação de estado. Então, esse é um recurso, né? Esse é um recurso que eu também gosto, né? Também gosto. E quando as pessoas percebem que elas podem levar, inclusive, ao próprio contexto que ela está vivendo, às vezes até um drama, um dilema, porque sim, nós entramos em situações ímpares da vida, que nós entramos em dilemas, em dramas, né? E quando elas se dão por conta que é a intensidade
da metáfora que elas estão contando para si mesmo ou para o mundo, isso muda. Né? Isso muda porque é a consciência do Estado que está gerando. E isso tem a ver com o quê? Com a escala dos nossos pensamentos, dos nossos significados, então, que estão todos atrelados. Isso aí. São os nossos pensamentos de possibilidades, que abre, né? Que abre as portas, que abre as possibilidades, inclusive para sair desses dramas da nossa vida. E é impressionante, né, Alda, como nós temos metáforas na nossa vida, né? Então, ficar atento às metáforas que você usa no teu dia a dia faz toda a diferença. Porque conforme a metáfora que você está contando, assim, você está experienciando a vida, né? Faz muita diferença. Então, e agora? Você vai para onde? Agora, do modelo Milton Metaprograma, eu acho que o modelo das nossas representações, né? Que é justamente esse filme que eu gostaria de intensificar, porque tudo depende da qualidade do filme. E mais, à medida que eu tomo consciência que eu tenho esse filme, é esse filme que está gerenciando ou fazendo com que eu opere de uma forma ou de outra, o que é que eu faço com isso? Né? E eu penso assim que essa é uma das qualidades que a PNL traz, né? O recurso da PNL traz justamente no entendimento, Porque o que é o entendimento? É ir para os nossos 5 sentidos e ver exatamente no que isso está tendo significado e como que eu estou operando. Eu estou operando, está prevalecendo para mim o visual, está prevalecendo o auditivo, ou mais as questões sinestésicas. E aí tomar consciência. Eu falo sempre, nós temos que aprender a fatiar a melancia para botar na geladeira. Que legal. Ela não cabe inteira. Excelente metáfora. Temos que aprender a fatiar a melancia para botar na geladeira. E a melancia só cabe inteira dentro da nossa cabeça. E aí a gente nem vê se a melancia está madura, se ela pode estar saborosa, se ela pode já ter passado do tempo, o quê? Nós precisamos o quê? Tirar a melancia de dentro da nossa cabeça. Tirar a melancia da nossa cabeça e depois que tirar a nossa melancia da nossa cabeça, sim, nós podemos, inclusive, dizer que ela é de determinada cor, de determinado tamanho, ela tem peso, ela, enfim, tem cheiro, né? A gente pode até dizer que ela tem gosto, sim, ela está mais doce ou menos doce. Então, essas são as representações que estão dentro da nossa cabeça, e assim como a gente tem melancia que é saborosa, né? Que é saborosa, a gente pode ter cada situações lá dentro e que temos que tirar da cabeça se a gente quiser ir para uma via mais saudável. Porque, para mim, isso daí é saúde mental. Saúde mental, isso mesmo. É uma questão de saúde mental. Nós temos que tirar de dentro da nossa cabeça e colocar aqui fora. Porque aqui fora, sim, eu posso verificar que tamanho que é. Isto está muito grande, eu posso reduzir. Quais são as formas que eu posso reduzir? Enfim, está sem cor, eu quero colorir daqui para frente, eu me aproprio daquilo que eu quero. E a perguntinha básica lá, né, que a gente inicia todo o processo de tomada de consciência. Porque, para mim, essa a pergunta, o que você quer, ou o que eu quero, é a primeira pergunta de tomada de consciência. O que eu quero aprender, o que eu quero sentir, o que eu quero ver, o que eu quero ouvir. Isso faz parte justamente desse mundo das nossas representações, das nossas representações mentais. Alda, Ok?
Eu quero parabenizar você pela, não metáfora, mas pela analogia que você fez com a melancia. Brilhante, brilhante, muito, fica muito mais fácil de entender assim. Muito bom, e esse foi os nossos pensamentos dos nossos sensos, né? Dos nossos 5 sentidos, que é o visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo, que é a forma como a gente está, é o nosso, codificando o nosso filme. Muito bem. E agora, para onde é que você vai? Para onde que nós podemos ir, né? Já A falamos. submodalidade, já que está pertinho? Isso, aham. As submodalidades. As submodalidades estão pertinhos e já podem colar nesse universo, né? O que é as submodalidades? Na verdade, as divisões, né? O que tem movimento, o que não tem movimento, aquilo que tem textura, aquilo que não tem textura. Isto é de uma forma bem global, bem global, e o específico, o que é isto, né? Seria justamente levar isto para as sensações até do estado, né? Legal. O estado, isso tem textura? Que textura tem? Isso me remete a que estado? E aí também eu gosto de trabalhar, né, nesse contexto. Se a gente fosse olhar assim no nível básico, todos nós aqui, eu imagino que estamos sentados. E aonde nós estamos, né? Nós temos um campo de visão que a gente observa, a gente vê algumas coisas, né? A gente observa e vê algumas coisas. Se nós ficarmos de pé aonde nós estamos, com certeza absoluta, nós vamos ver coisas que a gente não tinha visto e não percebia. Legal. E se eu quiser fazer mais uma mudança, né, estratégica, a gente sobe em cima da cadeira. E com certeza absoluta, nós vamos perceber, ver coisas que nenhum dos 2 outros estágios a gente tinha visto. Então, submodalidade também é esse contexto. Muito bom, muito bom. Qualidade do nosso filme, né? Muito bom, né? É a forma como nós enquadramos aí, como nós estamos pensando. Muito bom. E agora? Você tem mais alguns aí mais 2 aí? Qual que você escolhe? A estratégia ou vai para a posição perceptiva? Tem o de linguagem, mais 4, tem o modelo de linguagem também, o metamodelo, aliás. Isso. Então, eu acho que a estratégia de comunicação é interessante essa situação, porque estratégia vem o como. Como eu vou fazer isso? Uhum. E em falando estratégia, eu na PNL uso muitos níveis lógicos ou níveis neurológicos. Então, essa estratégia vem a partir do quê? Né? Vem justamente a partir do nível de capacidade. Então, quais são as capacidades que eu tenho para que eu possa desenvolver, inclusive, as minhas habilidades para fazer o que eu vou fazer? Então, isso é estratégia. Bacana, muito bom. Isso é estratégia, então, que eu caminho, né? Eu literalmente caminho com os níveis lógicos aí e encorajando-os, principalmente dentro das empresas, além do curso de formação, é que as mudanças a gente pode começar no nível de ambiente. Sim, porque o nível de ambiente é o mais fácil e é onde a gente percebe mais rápido. Nas empresas, por exemplo, eu faço com que eles levem isso para a consciência com muitos modelos que eles já estão acostumados. Por exemplo, 5S. 5S é mudança o quê? No ambiente. Ambiente, isso mesmo.
Mudança no ambiente. A reestruturação da equipe é mudança de ambiente. Eles saem de um ambiente, vão para outro, mudam essa situação. E aí, depois que mudou o ambiente, ou o que é preciso? Se comportar como nesse local, aonde está. E aí, como que a gente vai se comportar? Através das capacidades e habilidades humanas. Então, para mim, eu uso essa estratégia de comunicação de acordo com os níveis. E quando se tem a capacidade de fazer o que está fazendo, nós subimos justamente para o quê? Para o nível do que eu faço, aquilo que eu acredito, aquilo que é valioso para mim. E se eu faço aquilo que eu acredito e aquilo que é valioso, sim, porque eu me grudo naquilo que tem valor, aquilo que não tem valor, eu não vou fazer. A não ser que eu esteja lá no disco furado, né, de uma crença limitante. Ok. E aí, também com estratégia, a gente começa a ajustar isso. Eu vi que o Gerson fez assim no disco furado, deve ter algumas situações aí, Gerson, nos ajude. Caiu a ficha. Então, a Às partir do vezes é uma momento... ficha, às vezes é um ficheiro inteiro, né, Gerson? Desculpa, Alda, te interromper. Isso. E a partir do momento que eu colo, grudo, me ajusto naquilo que é valioso para mim, o que isso tem a ver com a Alda? O meu nível de identidade, Uhum. né? O meu senso de identidade naquilo que eu estou fazendo, que eu estou realmente usando todas as minhas capacidades para que o melhor aconteça, né? Ok? Muito bom. Será que a gente navegou nesse universo? Eu fui com você. Espero que você que esteja nos assistindo também foi. Ok? Isso. Eu não sei Obrigada. se o Cristiano está vendo se tem alguma questão aí, de repente alguém Eu ia tem. Está me tudo perguntar, ok? Cristiano. Uhum. Então, não, tínhamos aí 2 pessoas aqui, mas não perguntaram. Tá. Estamos Eu com tenho a uma Ângela aí perguntinha. conosco. Tem uma perguntinha? Eu tenho uma perguntinha, uma curiosidade. Eu estava Ah, é lendo sua. no artigo que a PNL ela abordou como modelo de pensamento, tentando modelar o pensamento. Mas, pelo que eu entendi, ou se eu entendi assim, eles não se atentaram muito para o efeito do estado do pensamento, que a neurosemântica trouxe e embarcou e trouxe isso com muito mais volume. É isso mesmo, Alda? O que eu entendi também que Michael traz nesse artigo, em outros textos também, que é justamente isso, por isso que a Leonir, inclusive, falou que a neurosemântica é uma atualização da PNL. Né? Uma atualização. É a qualidade do estado, do meu estado, que vai determinar o resultado daquilo que eu estou fazendo, da minha operação. E a PNL ela não se atentou, então, para esse efeito que o estado que a pessoa desenvolvia a partir de perceber as informações, né? Isso, porque a PNL também, né, ela tem as suas etapas de evolução. Né? Tá, entendi. As etapas de evolução. E tanto é que agora a terceira geração da PNL, e já temos aí a abordagem da quarta geração de PNL, que é justamente essa atualização, tanto o modelo Michael, né, tanto o modelo Michael, como também o Lucas Der traz no panorama. Também é a questão sistêmica da PNL. Interessante. Show de bola. Obrigado. Alda, eu acho assim, Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, então tá. Alda, eu adoro ouvir você, porque além do sotaque, né? Você tem também muita experiência.
né? Como você disse, você começou aí há 20 e poucos anos atrás, e 20 e tantos anos atrás até, e assim, você fala da PNL de uma forma muito fluida. Então, eu gosto muito de escutar você. Agora, uma das coisas que me chamou a atenção no artigo, logo de cara, que eu vou até usar aí alguns pitches de venda e tudo, se você quiser atormentar um treinador de PNL, pergunte a ele o que é PNL. E é verdade, né? Toda vez que pergunta isso para a gente, é um inferno, né? O que é Parece tão PNL? fácil, né? Tão simples a resposta, e cada vez que pergunta, eu já me deparei com essa situação algumas vezes também, né? É, Tão óbvio, mas não é óbvio, né? cada Exatamente. hora você responde uma coisa. Uhum, uhum. Exatamente, porque eu aprendi, né? Eu aprendi a PNL justamente olhando para os benefícios da PNL. E é de Sim, verdade, eu grudo em 3 benefícios, ou alguns benefícios, ou aquilo que eu preciso naquele momento. é. Eu ia te E, fazer, então, a pergunta que eu ia te fazer o que é sim, PNL, Alda? Mas antes de você responder essa pergunta, eu quero que você fale um pouquinho sobre o metamodelo de linguagem, que eu sei que a gente fala o tempo todo sobre isso, mas considerando que tem pessoas que estão nos assistindo que não conhecem tão bem assim, e eu acho o metamodelo de linguagem fantástico quando a gente está falando de qualidade de pensamento, e eu acho muito estratégico que você deixou ele para o final, que acredito que faz toda a diferença na qualidade do pensamento, está justamente, o metamodelo é um dos que ajudam. E na sequência, Cris, ela vai responder a tua pergunta, viu? Não, isso. a pergunta foi um tanto retórica, mas se quiser responder, tudo bem. Não, a gente refaz só para... Isso mesmo. Em relação ao metamodelo de linguagem, para mim, assim, também, né, também um cuidado que os panelistas, as pessoas de referência ou quem quer andar um passo aí nesse contexto, olhar para isso, porque passa a ser tão no senso comum que pode se tornar perigoso, porque é tão normal omitir informações ou omitir detalhes, né, para que seja mais assertivo, que seja mais proativo, porque seja, não sei, precisamos ir direto ao foco, nós precisamos, não sei. E aí, o que acontece? Pode criar buracos sistêmicos. Eu já olho nesse contexto, né? Por outro lado, né? Por outro lado, os mapas aí que operam no global, já as generalizações é outro contexto, né? É outro contexto que pode virar vícios. Pode virar vício. Tanto é que eu falo assim que é uma escadaria. Passa pelas omissões, passa pelas generalizações, e aí é um passo para ir para distorções. Porque Legal, brincando. isso passa a ser de novo, né? Para mim, com o significado de trilha neural do comportamento. Porque comportamento é o quê? O que se pode gravar, o que pode fotografar e o que pode filmar. E se passou a primeira e a segunda trilha, pode escapar para a terceira. Então, para mim, isso é muito importante e significativo mesmo. Então, tem que levar para a consciência, tem que olhar isso com um olhar realmente crítico, como o Maicon traz para nós, e da mesma forma muito amoroso, porque nós sabemos que todo comportamento é uma intenção positiva, então toda fala tem uma intenção positiva. E Legal. nós precisamos começar a identificar rapidamente onde estão
esses gaps, essas situações importantes, porque nós, né, eu penso assim, nós que estamos aí nos ombros dos grandes gigantes, cabe a nós essa responsabilidade de trazer essa clareza, de contribuir, de facilitar, de apoiar as pessoas com algo mais claro, mais leve, saudável, né? Que realmente leve eu, vocês, nós todos, aonde que nós queremos chegar, porque a intenção é uma só, é chegar na nossa meta, no nosso desafio. É isso aí. E Alda, Sim, querido. Não, você falou de filmar, fotografar e qual que é a terceira coisa? Gostei da... Ah, o que é comportamento que dá para gravar, né, a nossa voz, fotografar e filmar. Isto é comportamento, né? Nós somos muito mais que isso, mas isto é comportamento. Esse é o jeitão que nós podemos estar no mundo. É desse jeito que nós operamos. Então, são essas 3 modalidades específicas e macros que nós precisamos mudar. Nosso jeitão de falar, nosso jeitão de comportar-se e agir perante a festa da vida. Adoro quando você fala festa da vida, Alda. Gosto muito dessa sua forma de expressar. Tentando seguir, já coloquei camadas e camadas e camadas de significado nessa sua expressão. E lembrando que o metamodelo, ele traz justamente um conjunto de perguntas para clarificar toda essa linguagem, essas distorções, essa generalização, essas omissões, e para que a gente consiga ter uma linguagem bem mais clara, né, Alda? E muito bem, muito bem. Alda, o Michael encerra aqui falando um pouco dos meta-estados e falando um pouco sobre os pensamentos mesmo, né? Tudo que ele tem trabalhado em cima do pensamento. Quero deixar aberto aqui para você, se você quiser fazer um resumo dessa última parte, o teu entendimento, a tua percepção, a tua contribuição em cima disso. Como eu falei lá no início, Maicon, para mim, é uma escalada, é um desafio, é uma motivação, é algo que me move a eu querer saber mais, eu me nutrir nesse viés do conhecimento. E o que Michael traz aqui para mim nesse artigo é justamente, além de mais um modelo de provocação, né? Mais um modelo de provocação, é trazer assim a clareza da riqueza que é esse conteúdo da programação neurolinguística. E aí eu quero costurar aqui e responder, sim, o que eu respondo, né? O que eu respondo que é programação neurolinguística. Lá em 2001, que eu fiz o meu primeiro practitioner, eu ouvi falar que programação neurolinguística era através dos olhos que nós chegávamos às janelas do contexto da vida, né? E hoje, para mim, o significado da programação neurolinguística não é o que é, mas o significado que a programação neurolinguística tem na minha vida é que programação PNL é a janela aberta para que eu chegue no coração daquilo que é, né? Daquilo das possibilidades, do universo mais divertido, mais curioso, que leve para o mais, para nova escala. Então, ao mesmo tempo que Michael me traz esse desenho, esse escopo, porque eu vejo a neurosemântica assim, muito colorida para mim, né? Porque ao mesmo tempo que eu não enxergava aquela cor, daquela cor eu começo a enxergar, então, para mim, isso muda o meu mundo interno, muda o meu estado, né? Então, é isso que a neurosemântica faz comigo.
E é impressionante porque isso não me cansa. É algo que me atrai, que me coloca em desafio, que eu preciso exercitar realmente o meu pensamento, minha mente cognitiva, estar consciente o que eu estou falando, o que está acontecendo com o meu corpo, trazendo essa integração de cabeça e corpo, né? Uau, Alda, a cabeça não está fora, o corpo está aqui, o que está acontecendo? Então, tudo isto, né? Tudo isso, Maico também traz nesta fala, no meu mapa, no meu entendimento, para o meu aprendizado. E o meu aprendizado só tem um significado. É eu sair da linha da sobrevivência e começar a viver. Porque a sobrevivência não compete mais a mim, a você, as pessoas que acessam esse conhecimento, porque nós já temos essa estratégia. Como fazer diferente? Como pensar diferente? Ou, pelo menos, começar a pensar diferente. Então, nós já saímos da linha da sobrevivência. Nós estamos justamente na linha da estratégia, porque nós temos uma ferramenta, nós temos uma metodologia estruturada, uma abordagem rica, inclusive de significados, para mudar essa nossa filmagem, essa nossa fotografia e essa nossa gravação daqui para frente. Bacana. Parabéns, muitos significados, tá? Para a gente perceber assim, a quantidade de significado. Alda, quero agradecer imensamente aí a sua participação. Antes, quero saber se tem alguma pergunta ainda para a Alda, senão a gente faz o fechamento aqui. Ângela, contribui aí com a gente. Está aí quietinha. Teu microfone Liga está seu microfone. Liga seu microfone. Seu microfone. Ela está abrindo. Eu tive a oportunidade de conhecer a PNL aqui no Rio um pouquinho antes. E essa chance de conhecer todo mundo aí, com exceção do Gerson, né? Conheci Leonie, conheci Alda, todas elas no curso do Maico aqui no Rio de Janeiro. E é muito legal ver, eu tenho outras, eu sou também, além de Master Coach, eu sou terapeuta. Esses exemplos dados na PNL, a minha mente viaja em outras técnicas que eu também conheço. Então, acho sempre riquíssimo isso. E vejo, agora mesmo, parabenizando essa oportunidade desse encontro, mas eu achei fantástico a forma lúdica que vocês conduziram isso. Eu parabenizo a Leonie, porque as perguntas feitas para a Alda trouxe um frescor, sabe, maravilhoso. Entende? Uma curiosidade, assim, pô, o que vem aí? Qual é o próximo episódio, sabe? Sensacional, parabéns mesmo. Achei, assim, incrível. E dizer que eu morro de saudade dos chapters, morro de saudade. Sabe? Eu acho que era uma contribuição riquíssima. Já estamos acabando em 2023, a roda gira, né? Mas eu gostaria realmente de parabenizá-las, esse jogo que vocês fizeram, que foi sensacional. Muito legal. Parabéns mesmo, espero que possamos estar juntos em outras oportunidades. Amei de paixão, gente, amei. Legal, legal. Posso pegar carona com a fala da Ângela? Eu quero agradecer, assim, dizer que foi sensacional também, e eu estou levando, porque duas coisas, né? Quando a Alda contou o que ela via da PNL antes e o Cris perguntando a definição, a primeira coisa que me ocorreu, eu me lembro, quando eu ouvi falar de PNL, surgiu para mim a ideia como algo de manipular os outros, né? Aí depois eu entendi um pouquinho mais, fui estudar um pouquinho mais, li um pouquinho mais, entendi que era como melhorar a minha comunicação. E aí a Alda me fez refletir com a neurosemântica. Eu falei assim, olha, não é só para me comunicar com o outro, é como eu lido com meus estados, como eu me gerencio, como eu me descubro, né? Gente, e de fato é algo que vale muito a pena a gente ter esse recurso para poder aplicar, principalmente quando você está
entrando num estado indesejado, um estado dragão, né? Em que você vai matar meio mundo só com o bafo do fogo que você vai soltar, né? Mas eu quero agradecer, Alda, você fez eu refletir e me lembrar dessa distinção, que agora a coisa está valendo muito por lá de cá. Que bom. Só para aproveitar também aí, antes da Leoni fechar com a Alda e tudo, ô Ângela, já fica convidada para você ser a nossa próxima aqui, ó, comentarista. Tá certo, vamos escolher o tema e vamos nessa. Agora, eu tenho que ter muito cuidado, Cristiano, porque a minha mente, como eu trabalho não só com a neurosemântica, a minha mente viaja. Na hora que a Alda começou a falar em panorama, eu já fui para outra situação. Eu tenho que quase que ler um texto, que nem quando eu fiz em Curitiba, o MetaCoach, foi uma loucura retirar da minha mente e ficar só no MetaCoach. Foi um negócio assim, muito, muito interessante, e eu acho riquíssimo. E digo a você, eu acho que a neurosemântica nos dá uma oportunidade imensurável, que você tenha a oportunidade, o que o Gerson falou, de tanta gente estudar, trabalhar, a oportunidade de você saber onde colocar o seu pezinho no freio e os reparos que você tem que fazer com você mesmo e aonde você acelera. Isso, para mim, é de uma contribuição riquíssima, riquíssima, riquíssima. E acho que esses encontros que nós temos, essa oportunidade, que nem sábado agora, né? Tem um com o Michael Hall novamente, né? Dia 14. A Wisdom. Eu acho que é imensurável, gente, porque é uma coisa difícil. A maneira como ele... Eu vejo a evolução do Michael sensacional, desde o primeiro curso dele, sabe? Não é bota a peruca, tira a peruca, não, é muito mais do que isso. É uma coisa fantástica, a percepção, a visão. Eu tive essa grande oportunidade. Então, acho que nós, não sei como, de que jeito, eu queria muito, 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 cada dia mais, fazer com que a gente pudesse botar isso, uau, sabe? Mas será dentro do tempo que eu acho que Deus permite. Mas toda essa, Cristiano. Sábado estaremos juntos. Olha só. Isso, a dinâmica nossa aqui está sempre a gente fazendo o seguinte: quem está chegando, por exemplo, a Alda foi aí nossa comentarista e tudo, convidar você, Alda, para estar mediando aí, né, conosco na próxima, e a Ângela ser a nossa comentarista. A gente sempre está rodando e trazendo pessoas Cristiano, assim. vamos escolher o tema Leoni junto. conosco na mesa, do mesmo jeito. Tá Leoni é cadeira cativa. Hein, Cristiano, você está no Rio ou você está em São Paulo? Não, eu estou em Minas Gerais, Juiz de Fora, quintal do Rio. O Rodrigo aqui é no Rio, né? É. O Rodrigo aqui é no Rio. Mas, gente, é um super beijo. Excelente feriado para vocês. Estaremos juntos, se Deus quiser, não só sábado, mas logo em seguida. Beijão, gente. Tem que partir. Valeu. Beijo, Ângela. Então, fechando aqui nosso podcast de hoje. Então, primeiramente, quero parabenizar, assim, fantástico ter estado aqui, Alda, batendo esse papo com você. Aprendo sempre muito quando estou contigo, é sempre uma grande oportunidade. Muito agradecida mesmo por vocês terem estado aqui compartilhando. Quero dar os parabéns, né, pelo podcast, aí o Cristiano, o Gerson, que são os capitães aí do podcast. Parabéns pela iniciativa e parabéns pela continuidade, não pare não, isso é muito legal. E, mais uma vez, agradecida pela oportunidade de estar aqui. E quero passar agora a palavra para vocês fecharem aí, para a gente encerrar essa nossa participação de hoje. Alda. Leonir, muito obrigado, Alda, pela sua presença, pela sua disponibilidade, né, pela sua contribuição. Realmente você nos surpreende a cada vez com que a gente tem a oportunidade de conversar com você. E eu estou muito feliz de ter, né, acompanhado presencialmente, ao vivo, esse podcast. O podcast da Inside Out é uma rodada de neurosemântica da Sociedade Brasileira de Neurosemântica, que nós estamos elaborando a cada 15 dias para poder compartilhar com vocês
trazer essas informações, levar essas informações, ajudar a aplicar essas informações de uma forma bastante prática e bastante simples. Nós estamos à sua disposição, você que está assistindo esse vídeo, nós temos recebido alguns contatos, algumas dúvidas, as pessoas sintam-se à vontade em acessar o arquivo lá, o site da sociedade, mandar a sua mensagem, ou caso você queira nos procurar nas redes sociais, mandar mensagem individual também, estamos aqui à sua disposição. Quero agradecer, na semana passada, a Sarita compartilhou grandemente com a gente, o Israel também mandou muitas perguntas e teve muitas mensagens trocadas comigo durante a semana, né, por conta do podcast. Obrigado, Israel. Estamos aqui à sua disposição. A Sociedade Brasileira de Neurosemântica veio aqui para somar, e nós acreditamos que juntos somos mais fortes, podemos mais, podemos ir mais longe do que sozinhos e separados. Uma noite abençoada a vocês, até o próximo podcast. Daqui a 15 dias nós nos veremos aqui novamente, compartilhando esses assuntos. Felicidades a todos. Gratidão, gratidão. Até o próximo. Até a próxima. Eu preciso parar a gravação. Pare a gravação. Só saber onde. Para mim, ela aparece embaixo, Gerson. Ah. Para mim aparece sim. A gente sempre aprendeu. Me coloca como co-host que eu encerro para você. Poxa, que maravilha. Eu podia ter dito isso antes, né, Tia Leonir? Eu falei bem antes. Depois tu vai descobrir que eu falei bem antes. Depois tu corta essa parte aí da gravação. Já parou o YouTube? Não parei o YouTube ainda não. Não. Aqui para mim parece que está Tá gravando ainda. gravando. Depois vai dar trabalho para editar. Eu não estou conseguindo colocar. Será que eu coloquei o Cristiano como host e. O Cristiano, é você que está Eu como host, coloquei o Cristiano como host, por isso que eu não estou conseguindo. Não está conseguindo, Cristiano, você está como host. Para aí a gravação. Para. Aqui está iniciar a gravação. Não, devolve põe o Gerson como co-host para ele poder encerrar na máquina dele. Gerson, agora você pode encerrar. Foi. Que maravilha.